voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10h52 no horário oficial de Brasília, e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural, aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro. E agora, no momento da nossa entrevista do dia, e para este bate-papo de hoje, nós recebemos a Kátia Saraiva, que é psicóloga, escritora e palestrante. Olá, Kátia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer enorme fazer parte desse programa. Kátia, você está em Porto Alegre hoje? Fala conosco do Rio Grande do Sul? Estou em Porto Alegre. Estava ontem em São Lourenço do Sul, numa das fazendas que eu atendo. Primeiramente, a gente tem falado muito com diversos jornalistas, repórteres, parceiros aí do Rio Grande do Sul. Quero deixar aqui a nossa mais sincera, expressão de afeto, de amor, de preocupação, de carinho com o povo gaúcho, que tem sido ainda muito assolado por toda essa situação climática trágica, que atingiu o estado. Então, falamos muito sobre isso e continuamos falando, porque como temos falado com cada jornalista, quando há tragédia, há uma comoção nacional e as pessoas se voltam e querem ajudar e querem contribuir e querem de alguma maneira fazer a sua parte, mas com o passar dos dias, vai se arrefecendo isso e as coisas, vão sendo deixadas de ser feitas com a mesma intenção, com o mesmo engajamento, mas o povo gaúcho ainda precisa de muito, Kátia? Com certeza, as consequências maiores começam a aparecer a emergir agora. Pois é, então fica de fato aí nosso abraço ao povo gaúcho e vamos falar então um pouquinho sobre o assunto de hoje, A senhora, como eu apresentei, é psicóloga e tem uma atuação no agro, como a senhora falou, que está voltando, estava até ontem em uma fazenda que atende aí, então a senhora é uma psicóloga e que atua no agro brasileiro, é isso? É isso mesmo, eu atuo há mais de 20 anos dentro do agronegócio como profissional da psicologia, especificamente na área de gestão de pessoas, levando a psicologia para dentro do agronegócio. E a senhora publicou um livro, Psicologia Presente, a psicologia no agro, que é fruto desse trabalho. Conta um pouquinho pra gente, o que a senhora aborda e como aborda nesse livro? Então, esse livro, Mariana, ele nasceu de uma necessidade muito intensa minha de poder atingir um maior número de pessoas. Eu atendo empresas do agro, mas esse número de empresas que eu atendo ele é limitado por motivos óbvios, eu sou uma pessoa. E o livro, ele nasceu desse desejo, dessa ideia de poder compartilhar, de poder ampliar, de poder levar o meu conhecimento e a minha prática a todos os produtores rurais, ao maior número possível de empresas do agronegócio, no sentido de demonstrar que a possibilidade, a viabilidade de que, com certas práticas oriundas da psicologia organizacional e do trabalho, nós podemos desenvolver as empresas. Lembrando, que o principal ativo das empresas são as pessoas que trabalham nela, como dissesse bem no começo. Então, se o principal ativo são as pessoas, nós precisamos colocar o nosso foco nas pessoas. E eu acredito fortemente, a minha prática demonstra isso, que na medida em que nós focamos nas pessoas, no seu bem-estar, na qualidade de vida no trabalho dessas pessoas, elas vão produzir com mais qualidade e o desenvolvimento vai beneficiar todos os envolvidos. O agronegócio hoje, todas as cadeias, não só dentro da porteira, mas fora da porteira, antes da porteira, tudo que movimenta o setor do agronegócio brasileiro, ele acaba sendo responsável por 1 em cada 3 empregos gerados no país. Então a gente fala de um número de pessoas muito grande, Então, assim, são muitas pessoas que hoje estão ligadas, conectadas ao agro brasileiro e que têm dali a sua fonte de renda, de trabalho, de sustento, de subsistência, Então, como a senhora bem disse, o agro ele movimenta muitas pessoas e há necessidade de uma boa gestão para que haja o êxito e o sucesso nessas relações. Como que funciona, então, a atuação da senhora nessa gestão de pessoas, de relações, dentro, de fato, do agronegócio? Tudo começa, Mariana, conforme eu coloco no livro, como eu disse antes, eu compartilho no livro todo o meu trabalho, sem segredos, com muita transparência. Tudo começa com um diagnóstico.
um diagnóstico da organização, um diagnóstico da empresa. E esse diagnóstico, ele é feito detalhadamente num contato direto com todos os colaboradores. Porque se a empresa, e qualquer empresa, as empresas são as pessoas que trabalham nela, eu preciso conhecer essa empresa. Para conhecê-la, eu preciso acessar esses colaboradores. Com base nessa coleta de dados, eu elaboro um plano de ação, e esse plano de ação, que é apresentado posteriormente àqueles que têm o poder decisório, aos proprietários do negócio, que normalmente são empresas familiares, e a partir da apresentação desse plano de ação, eu começo a colocar em prática um trabalho bem intenso, todo voltado para as pessoas, com muitas ações diversas, que eu compartilho também no livro. A senhora, através dessa análise, então, consegue ter uma visão mais clara daquilo que muitas vezes o produtor rural, o proprietário ali daquela empresa rural, ele não consegue enxergar algumas questões, então a senhora vem com essa visão ampliada, é isso? Exatamente, porque o produtor rural, ele normalmente está muito voltado para o negócio, no sentido estratégico, de lucratividade, de ter uma excelente lavoura, enfim. Agora, as pessoas que atuam para que isso aconteça, para que o empresário atinja os seus objetivos, elas precisam ser olhadas como pessoas que são. Eu costumo me referir aos trabalhadores do agro como os alimentadores do mundo. E eu me incluo nisso, porque eu me sinto fazendo parte do agro já depois de quase 21 anos. Então, Mariana, é preciso que o produtor, o gestor, ele consiga ter uma visão de alguém que vem de fora, preparado para olhar para o comportamento dessas pessoas, porque são questões comportamentais. Eu costumo dizer, inclusive, assim, eu não entendo de lavoura, eu não entendo de pecuária, eu não entendo de bicho, eu não entendo de gente que trabalha com lavoura, de gente que trabalha com pecuária. E eu acabei me especializando nisso, e é essa visão que eu gosto de levar para o produtor, para o dono do negócio, para a família, para que ele possa, a partir disso, também ir se dando conta das necessidades do seu ativo principal, as pessoas. A senhora tem um trabalho muito profundo, né, nisso que, bom, a partir dessa visão, né, que o produtor não tem, que a senhora consegue começar a trabalhar ali algumas questões, de gerar uma transformação, né, de gerar uma mudança de fato, tanto naquele cenário ali onde está sendo estabelecido as relações de pessoas de trabalho, né, de produção, de maior engajamento, de maior relacionamento, de maior diálogo, né, de aproximação, mas de também gerar uma criação de uma nova cultura, né, de algo que impacta na vida pessoal desses trabalhadores também, né, Kátia? Exatamente, trata-se de uma mudança de mentalidade que é promovida num trabalho bem estruturado, num trabalho planejado e que envolve todas as pessoas da organização. É claro que toda mudança de mentalidade, principalmente dentro do agro, ela começa de cima para baixo. Né? Então, a primeira coisa é demonstrar para o dono do negócio que é possível uma melhoria em todos os setores da sua empresa através da gestão de pessoas, porque a gestão de pessoas ela permeia todas as decisões, não é? Então, através desse produtor, através da sua mudança de mentalidade, da sua a receptividade, né, a um projeto de trabalho que costuma ser muito impactante para o produtor. Porque normalmente as empresas do agronegócio, elas vêm com uma cultura de uma liderança mais hierárquica, mais autoritária, é uma herança, né? É uma herança cultural. Então, quando a psicologia entra dentro da empresa, ela demonstra que nós podemos, sim, fazer diferente e com essa diferença transformar a vida dos trabalhadores, oferecendo melhores condições psicológicas, emocionais, estruturais, porque o trabalho da psicologia, ele aborda, assim, todos os aspectos dentro da empresa. Né? Eu costumo dizer que, como psicóloga da área de gestão de pessoas, no agronegócio eu me envolvo em tudo.
É claro que é preciso respeitar profundamente que é uma cultura diferente, que é um perfil profissional diferente completamente das empresas urbanas, que também podem atuar com a psicologia internamente, mas é um enfoque muito diverso, porque o perfil profissional do trabalhador do agro, ele tem já por natureza alguns comportamentos que exigem que a gente olhe para ele de uma outra forma, respeitando a sua relação com a natureza, a sua relação com o campo, a sua relação com o trabalho ao ar livre, a sua relação com o negócio que envolve o agro. Eu costumo afirmar, sem medo de errar, inclusive por conta até dessa enchente que vem demonstrar isso, que assolou o nosso estado fortemente, que, olha, Mariana, eu não conheci ao longo da minha vida profissional, eu não conheci pessoas, trabalhadores, empresários mais resilientes do que o pessoal do agro, né? Por isso que eu digo com muito orgulho que eu faço parte desse grupo que alimenta o mundo. Ontem ainda ministrei um treinamento com o objetivo de desenvolvimento de pessoas num dos meus clientes, e eu falei isso com muita firmeza, com muita força para eles. Nós somos os alimentadores do mundo, independente de tempo, independente de meteorologia, independente de enchente, porque esse profissional ele está muito acostumado a trabalhar de uma forma interdependente, não só das coisas, das ferramentas, das máquinas, dos equipamentos, mas com relação ao que vai acontecer amanhã, a previsão do tempo, né? Daqui um pouquinho ele tem retrabalho, daqui um pouco ele tem que refazer tudo de novo e ele não pode desistir, não pode perder a motivação. Então ele precisa ser automotivado. E a psicologia entra também na gestão da empresa rural, promovendo, incentivando, estimulando, para que cada vez mais esse trabalhador se sinta empoderado e fortalecido. Então, a gente trabalha com reconhecimento, a gente trabalha com abertura de espaço de escuta, a gente trabalha com uma comunicação interna mais adequada, considerando que são pessoas que trabalham geograficamente com certo distanciamento, por oferecer desafios no cotidiano. E esse espaço de escuta é fundamental. Um serviço de apoio psicológico, porque nós precisamos olhar para a pessoa que está ali, naquele momento, desempenhando um papel profissional, mas é um ser humano que está ali. Então, a psicologia presente dentro do agro, ela faz a diferença. Eu comprovo isso, inclusive com muitos depoimentos que fazem parte do meu livro, e eu convido assim, todos os produtores rurais, pequenos, médios, grandes, a abrirem esse espaço para o profissional da psicologia que possa realmente fazer a diferença em todos os setores do agro, porque com certeza as pessoas mais valorizadas, as pessoas mais felizes, as pessoas com maior qualidade de vida no trabalho, elas vão dar um retorno diferente, elas vão produzir cada vez mais, vão produzir melhor. Eu não tenho dúvida disso, essa é a minha prática, mas é preciso considerar, Mariana, que não é uma mágica, é um trabalho a ser realizado. Às vezes a empresa tem 70 anos, 100 anos, 150 anos funcionando daquele jeito. Aí chega uma Kátia Saraiva lá e diz, olha, nós vamos ter que promover algumas mudanças. E o ser humano, por natureza, ele resiste às mudanças. Sair da zona de conforto para todos nós é difícil. Então, essa resistência à mudança são os primeiros passos com os quais eu estou acostumada, né? E a gente precisa encontrar caminhos, formas de lidar com essa resistência para ir mostrando no dia a dia, com pequenas ações, que isso vai fazer uma diferença, vai alavancar ainda mais o seu negócio. Porque existe uma queixa muito grande por parte da maioria em relação a profissionais mais comprometidos, a retenção de talentos, e aí a gente entra com essas questões da gestão das pessoas, e isso é que retém talento. Mas, como eu disse, não é mágica, é um trabalho, às vezes, de formiguinha.
Nós estamos recebendo para a entrevista do dia a Kátia Saraiva, ela que é psicóloga, escritora e palestrante, que está falando conosco sobre, né, os seus mais de 20 anos de experiência, né, como psicóloga do agro, e também sobre o seu livro, né, Psicologia Presente, a psicologia no agro, né, que aborda essa questão da gestão de pessoas nas empresas rurais para essa retenção de talentos, né, e a capacitação dos colaboradores. E como isso tem impacto e faz a diferença, né, Kátia? Quando você fala de mais de 20 anos de atuação nesse setor, o que a gente pode compreender é que há, como você falou, talvez inicialmente uma certa resistência, né, porque a mudança de uma cultura ali que já está enraizada, né, tem ali certos desconfortos, mas que quando na prática vai se vendo os resultados que isso pode produzir, há um interesse, né, do próprio dono da propriedade rural, dos próprios funcionários, e isso acaba se tornando fundamental e essencial e uma demanda daí que parte deles, né, Kátia? Exatamente. Depois que a gente consegue fazer um vínculo, e eu chamo de uma conexão emocional com a empresa, lembrando que a empresa são as pessoas que trabalham nela, né? E isso implica todas as hierarquias. Quando a gente consegue fazer esse vínculo, essa conexão emocional, o trabalho atinge uma fluidez e ele vai acontecendo. E na medida em que ele vai acontecendo, as pessoas vão se sentindo à vontade e vão se tornando cada vez mais receptivas a todas as mudanças propostas, que são todas mudanças embasadas nas teorias, nas práticas de uma psicologia, que é ciência do comportamento, mas também valorizando aquela empresa com as suas peculiaridades, que é a questão que eu te falei inicialmente do diagnóstico da empresa. Quando a gente vai no médico, né, Mariana, o médico pede exames para a gente, né? A gente diz que está doendo a barriga, ou está doendo não sei o quê, lá, e ele vai pedir exames para que ele possa identificar qual é a causa daquela dor. E na psicologia organizacional, no meu trabalho de gestão de pessoas, o diagnóstico é a base de tudo. Por isso que ele é importantíssimo. A minha ferramenta, ao contrário de um médico, são exames de sangue, raio-x, tomografia, etc., são as entrevistas individuais. E os trabalhos que eu vou realizando ao longo desse começo, ouvindo as pessoas, abrindo muitos espaços de escuta para eu poder analisar, sentir, perceber, porque a visão do profissional é uma, a visão do dono do negócio é outra, né? E muitas vezes eu percebo que há distorções significativas que estão, sim, comprometendo a evolução, o desenvolvimento da empresa. Uma das questões, assim, para deixar como dica, assim, né, para quem é da área do agronegócio, uma das questões que mais prejudicam o desenvolvimento de uma empresa do agro é a questão da comunicação interna. A comunicação interna, ela vai gerar uma relação de confiança, ela vai gerar uma relação eu diria assim, que transcende a confiança, né? Que o profissional vai se sentir seguro para realizar as suas atividades, e a partir desta segurança ele vai confiar mais e mais no seu chefe, no seu gerente, no dono do negócio, e vai se sentir capaz, potencializado para realizar as suas tarefas. E essa comunicação interna, eu me refiro a ela como uma dificuldade no agro, justamente por causa da forma como as atividades cotidianas são realizadas. Muita coisa, a maioria das coisas são feitas no externo. A gente tem a parte burocrática, no escritório e tal, mas a pessoa está no campo, está lá na máquina, está no trator, está na pá, está lá com o bicho. Enfim, as pessoas estão normalmente separadas e se encontram, né, ao longo do dia para determinadas tarefas. E isso acaba fazendo com que algo que está acontecendo lá adiante não seja do conhecimento do outro aqui, que se decida uma coisa em diretoria, que se decida outra em gerência, no escritório, e o pessoal não fica sabendo. Então, é preciso, assim, encontrar formas de deixar que essa comunicação interna, usando das tecnologias que hoje a gente dispõe, né, atinja todos de uma forma igualitária. Porque isso é uma queixa que eu escuto muito do trabalhador. Eu não sabia. Eu não sei, a gente não fica sabendo do que está acontecendo. Então é uma providência que deve ser tomada, e é muito simples.
né? A gente tem hoje muitos recursos para facilitar essa interação, mas eu diria que o principal recurso em termos de comunicação interna são as reuniões de equipe. Elas são fundamentais, não é perda de tempo não, elas podem durar 10 minutinhos, elas podem acontecer no começo de uma semana, no final de uma semana, para um planejamento, para avaliação do trabalho que foi feito, mas elas funcionam no sentido de motivar o colaborador para que ele se sinta seguro para realizar as suas atividades. Excelente, né? A gente pode ver, então, que o diálogo, ele é a base, né, dessa pirâmide para sustentar o êxito desse negócio, então, né, do produtor rural. Eu te faço, então, Kátia, uma última pergunta para que você traga, então, o que você considera, né? Você fala da questão do diálogo, né, como a questão mais importante. Mais alguma informação que possa ser uma dica valiosa para o produtor rural, para o funcionário que trabalha no agro brasileiro? Abra espaços de escuta. As pessoas precisam ser ouvidas. Quando a gente abre espaços de escuta reais, com transparência, com o verdadeiro interesse sobre aquela pessoa, isso vai fortalecer o vínculo. Eu preciso, através do espaço de escuta, perceber, identificar que eu tenho ali um ser humano. Vou te dar só um exemplo para fechar. Às vezes não, muitas vezes eu digo para o produtor: tu sabias que a esposa do teu colaborador tal está com câncer? E ele me diz: é mesmo? Porque ele precisa olhar para aquela pessoa. E essas questões pessoais, particulares, podem e vão sim interferir no desempenho das atividades profissionais de qualquer um de nós. Imagine de um trabalhador agrícola, né, que por natureza são pessoas mais, eu diria, mais fechadas, sensíveis, muito sensíveis, porque para trabalhar no agro tem que ter uma sensibilidade diferenciada, mas são pessoas mais fechadas, mais simples, com uma certa dificuldade até de expressar os seus sentimentos. Então, quando a gente olha para ela e abre esse espaço de escuta verdadeiro, nós descobrimos um mundo ali. É um ser humano com suas vivências. E isso faz com que ele expresse gratidão. E a gratidão vem através do desempenho das suas atividades. Então, olhar para o seu colaborador, parar um minutinho. Como tu estás? Como está teu filho? Eu estou te falando isso porque a maioria das empresas do agro são empresas familiares, pelo menos as que eu atendo. E as grandes empresas, essas que já estão com um número assim bem significativo de funcionários, eu deixo essa dica para os encarregados, para os supervisores, para os gerentes. E é isso que fomenta também o espírito de equipe. Kátia, quem ouviu a nossa entrevista, né, quem teve contato, talvez, pela primeira vez sobre esse assunto, né, da importância, talvez, da psicologia dentro, né, ali da empresa rural, e se interessou por esse assunto, como pode te encontrar redes sociais, como pode encontrar o seu livro para comprar, como pode encontrar a Kátia, né, de algum lugar do Brasil, né, que, bom, não está no Rio Grande do Sul, não está aí em Porto Alegre, mas está em qualquer lugar do Brasil, e se interessou por isso, como pode te encontrar? Então, a minha rede social lá que está disponível, aberta e que é respondida imediatamente, inclusive para aquisição do livro, é Psi Kátia Saraiva, Psi de psicóloga, Psi Kátia Saraiva, Kátia com K, tudo junto, underline, gestão de pessoas. Ou através do celular 51999407008, à disposição sempre do agronegócio. Excelente, muitíssimo obrigado, Kátia, por, né, conceder essa entrevista hoje aos nossos ouvintes do Jornal Brasil Rural, trazer essas informações aqui para a Rádio Agro Hoje. Estendo também o meu agradecimento à jornalista Thaís Dávila, que fez essa ponte, né, que nos apresentou o trabalho da senhora e viabilizou que pudéssemos fazer esse convite para que a senhora estivesse aqui fazendo essa entrevista conosco hoje. E os microfones da Rádio Agro estão sempre abertos para a senhora, né, quiser comunicar com o agro, quiser comunicar com o produtor rural, trazer informações sobre a importância da psicologia no agro brasileiro, estamos sempre abertos e receptivos. Fica aqui o nosso muito obrigado.
Eu agradeço muito pela oportunidade, Mariana, e desejo muito sucesso para esse programa. O agro precisa dessa voz. Muito obrigada, viu? Encerramos aqui a entrevista com a Kátia Saraiva, psicóloga, escritora e palestrante. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos com mais notícias. O Jornal Brasil Rural volta já. Rádio Agro hoje.